Pode comentar, deixa eu mostrar o que disse agora há pouco o Paulo Guedes, né? Porque ele está com uma nova estratégia, digamos assim, né? O Paulo Guedes disse que o governo está avaliando liberar dinheiro das contas ativas do FGTS para os trabalhadores. Ixi, gente, para os trabalhadores. Vamos ver, rodou. PIS/PASEP, nós já estamos prontos para disparar. Gostaríamos de disparar hoje, mas aí fomos examinar também o FGTS. Aí o FGTS atrasou um pouquinho o PIS/PASEP, porque nós estamos... De repente é melhor soltar tudo junto. Depois as equipes vão explicar. Mas é um pouco é a liberação de contas inativas lá atrás. As pessoas podem buscar os recursos e nós podemos até fazer um esforço extra para localizar, porque às vezes a pessoa mesmo não sabe que tem um recurso lá. Então, mas tudo isso está sendo cuidado. Cada equipe inativas e ativas, tá tratando... né? Porque as inativas já quase acabaram. Sim, inativas e ativas. Cada ativas equipe também. Ativas também. Também. Cada equipe está examinando isso. Cada equipe está examinando isso. Nós não batemos o martelo ainda. Confuso, né? É, o que gera dúvida, né? Porque inativas tudo bem, mas mexer nas contas ativas, você consegue ver esse caminho? Ele disse que vai explicar, né? Que a equipe vai... Para mim não está muito claro, porque essas contas ativas, na realidade, elas são uma captação, você poupa esse dinheiro e ele é empregado em uma série de projetos e situações. E o retorno desse dinheiro é um retorno em longo prazo. Então, não me parece viável liberar, pelo menos a totalidade das contas ativas. Então, vai liberar uma parte, não vai liberar outra, mas em que critério, com qual critério, não está muito claro como é que você pode fazer esse tipo de liberação. Ô, Daniel, aproveitando, a gente tem um fantasma que se chama... acho que eles querem que você comente aí, Valdo, a fala, então, do ministro. Então, Maria, era na linha do que o Otávio estava falando, esse governo está muito dependente da reforma da Previdência. E nessa entrevista que o ministro Paulo Guedes falou, nós estamos elaborando essas medidas, liberar saque de PIS/PASEP, medida que já foi feita ali pelo governo do ex-presidente Michel Temer, liberar também dinheiro de contas inativas do FGTS. Essa história da conta ativa, eu acho que vai ter grande resistência em relação a ela. Mas ele disse claramente, mas a gente quer soltar essas medidas só quando ficar mais claro de que a gente vai conseguir, pelo menos, já começar a aprovar a reforma da Previdência Social. Então, tem muita gente realmente criticando a equipe econômica atual, que fica muito dependente da reforma da Previdência e não toma outras medidas ali em paralelo para que você possa realmente, nessa transição, né, entre a aprovação da reforma da Previdência, você ter medidas que possam dar fôlego para a economia. O problema, Maria, é que na área fiscal você não tem espaço, você não tem dinheiro para... Geralmente os governos, né, Daniel, costumam querer fazer mágica na economia, injetando recurso na economia. E para injetar recurso você precisa de ter superávit nas suas contas. E a gente não tem superávit nas contas hoje. Nós estamos em déficit. Então esse caminho ali, medidas anticíclicas, né, que costuma se falar, não dá, porque você não tem mais espaço no orçamento para fazer o que foi feito de forma irresponsável até por governos anteriores. Então, realmente, o problema é o seguinte, é um governo que realmente depende muito dessas reformas pela ausência de arsenal de munição neste momento para você conseguir fazer com que a economia cresça. Aí vem essas ideias de injetar dinheiro do PIS/PASEP, do Fundo de Garantia, para tentar dar um alento ao consumo. É isso que o ministro da Economia está falando, mas pelo menos, Maria, parece que a reforma da Previdência vai ser aprovada. E eu acho que é o seguinte, Maria, esse resultado do PIB joga, de certa forma, uma certa pressão sobre o governo e o Congresso Nacional, os dois, para que ele entrem num acordo para acelerar a reforma da Previdência. Acho que esse é o principal recado que a gente deve tirar do resultado do PIB de hoje. Uma maior urgência, tanto do Congresso quanto do governo, em medidas ali, em esforços ali, né, para aprovar a reforma da Previdência.